Olá pessoal, professor Johnny Barbosa e hoje nós vamos falar sobre adjetivos. Ao longo da nossa aula, nós definiremos o que é o adjetivo, as relações dos adjetivos com substantivos e nós classificaremos os adjetivos. Bom, em primeiro lugar, o que é o adjetivo? É a palavra ou uma palavra que atribui qualidade, defeito, estado, modo de ser, aparência ou condição ao substantivo. Vejamos alguns exemplos. Antônio é um homem trabalhador, inteligente e estúpido. Aqui, a atribuição de qualidades e também de um defeito ao Antônio. E essa atribuição, ela é possível através da utilização dos adjetivos trabalhador, inteligente e estúpido. Quando nós falamos que Marcos estava confuso e cansado, nós estamos descrevendo o estado que Marcos estava em um determinado momento. Quando eu digo que o pai é um homem simples, o adjetivo simples, ele denota o modo de ser desse homem. Da mesma forma, quando eu digo ela é uma moça delicada, a palavra delicada é um adjetivo que denota o modo de ser da moça. Se eu disser que ela gosta de vestido colorido, daí eu estou utilizando um adjetivo, o adjetivo colorido, para atribuir aspecto, uma característica de aspecto ou aparência ao vestido. Para atribuir uma condição, eu posso usar os adjetivos rica ou pobre, por exemplo. Quando eu digo que ele tem uma família rica, eu estou utilizando um adjetivo para atribuir condição a essa família. Os adjetivos estabelecem relações com os substantivos. Essas relações podem ser de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade, procedência, etc. Ah, professor, mas eu nunca ouvi falar sobre essas relações. É muito fácil. Eu vou mostrar para vocês como são as características dessas relações. Por exemplo, os adjetivos de relação, eles derivam de substantivos. Quando eu falo fatura do mês, mês é substantivo. Eu transformo mês em um adjetivo, mensal. Outro exemplo. Eles são usados após o substantivo. Por exemplo, energia do núcleo. Núcleo, substantivo. Só que eu quero usar um adjetivo. Dessa forma, eu direi energia nuclear. Outra característica dos adjetivos de relação é que eles não podem ser intensificados. Nós não dizemos energia muito nuclear ou energia nuclearíssima. Vou mostrar para vocês agora os exemplos que nós temos de adjetivos estabelecendo uma relação de tempo. Como, por exemplo, fatura mensal. Eu não digo fatura do mês, eu digo fatura mensal. Então, o adjetivo estabelece uma relação de tempo com o substantivo. Da mesma forma, aulas semanais. Aulas da semana, aulas semanais. Agora, o adjetivo estabelecendo uma relação de espaço. Nós poderemos dizer biblioteca municipal.
ou bairro chinês. Não bairro da China, mas o bairro chinês. Procedência. Nós podemos dizer vinho italiano ou azeite espanhol. De finalidade. Conteúdo educativo. E o remédio antialérgico. Como foi dito, o adjetivo estabelece relações com o substantivo. No entanto, os adjetivos de relação não recebem variação de grau. Leia o exercício, pause o vídeo, leia o exercício e, assim que você resolver o exercício, volte que eu já vou disponibilizar a resposta desse exercício para você. Bom, a resposta é A. Por quê? Porque economia do mundo se refere à economia mundial. E isso não varia em grau. Eu não posso dizer economia muito mundial. Por isso, é a alternativa A. Falaremos agora sobre a classificação dos adjetivos. Um ponto importante a ser observado quando você estiver classificando os adjetivos é a estrutura da palavra. Sempre preste atenção no radical. O que é o radical? É a raiz da palavra. Por exemplo, para formar a palavra grande e grandioso, nós usamos a raiz grande. Vou mostrar para vocês. Olha só. Grande, grandioso. A raiz é a mesma. Bom, então quais são as classificações dos adjetivos? Primeiro, o adjetivo ele pode ser simples, quando ele é formado por um radical. Lembra do radical, a raiz? Como triste, louco, escuro. Todas essas palavras têm somente um radical. Já quando o adjetivo é composto, ele é formado por mais de um radical. Por exemplo, nas palavras afrodescendente, latino-americano, latino tem um radical, americano tem outro. Castanho claro, castanho tem um radical, claro tem outro. O que deixa bem claro o porquê que nós temos um adjetivo composto. Próximo, o adjetivo primitivo. Por que ele é primitivo? Porque ele não deriva de palavra nenhuma. Por exemplo, grande, preguiça e longo. Já o adjetivo derivado, ele deriva de outras palavras. Como, por exemplo, grandioso, que vem de grande, preguiçoso, que vem de preguiça, longo, que vem de alongado. Desculpa, alongado, que vem de longo. Nós temos também os adjetivos explicativos. Como o próprio nome diz, ele está explicando. Ele indica uma característica própria do ser. Como, por exemplo, céu azul. Azul é uma característica própria do céu. Por isso ele é explicativo. Homem mortal. E nós temos também os adjetivos restritivos, que indicam uma característica que não é própria do ser. Se não é própria do ser, essa característica particulariza o substantivo. Como, por exemplo, copo sujo. Eu estou particularizando esse copo. A colher prateada. Eu estou particularizando a colher, que não é de outra forma. Ela não tem outra cor, ela é prateada. Criança inteligente. O homem brasileiro, que não é o homem canadense.
Nós temos também os adjetivos pátrios, que indicam a origem. Esses adjetivos também podem ser primitivos, como por exemplo potiguar, ou capixaba. Por que primitivos? Porque eles não derivam de nenhuma outra palavra. Mas também podem ser derivados, como por exemplo amapaense, que deriva de Amapá. Ateniense, que deriva de Atenas, da palavra Atenas. Cairota, que deriva da palavra Cairo, que vem do Cairo. E uma observação sobre os adjetivos pátrios. Os pátrios compostos assumem formas reduzidas. Observem que eu posso dizer inglês, mas também anglo relacionado ao inglês. Africano, ao me referir a um africano, eu posso utilizar a forma reduzida afro. Ao me referir a um austríaco, posso utilizar austro. Grego, greco. Chinês, sino. E alemão, teuto. Para melhor fixação do conteúdo que nós estamos estudando, eu preparei um exercício rápido para vocês classificarem os adjetivos que estão destacados nestas sentenças em primitivo, derivado, simples, composto, explicativo, restritivo ou pátrio. Pause o vídeo. Assim que você terminar o exercício, você retorna e eu já passo a correção em seguida. É isso. Terminou? Vamos à correção. Na primeira sentença, Marta comprou um carro azul marinho. Azul marinho é um adjetivo composto porque tem dois radicais. Na sentença B, a moça estava tristinha. Tristinha é um adjetivo simples e derivado de triste. Na sentença C, quando olho para o céu azul, percebo que somos pequenos. Azul é um adjetivo simples e explicativo, porque exprime uma característica própria do substantivo céu. Na sentença D, ela não gostou da blusa amarela. Amarela é um adjetivo simples e restritivo, porque particulariza o substantivo. E na E, o carioca Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. Carioca é um adjetivo pátrio primitivo e brasileiros um adjetivo pátrio derivado. Como um belo exemplo de uso dos adjetivos, hoje nós terminamos a aula com um poema de Cecília Meirelles. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida minha face? Até a próxima aula. Tchau.